18. Dilaf entrou pela porta com um aspecto um pouco distraído. Então viu o Elantrino sentado na cadeira diante da mesa de Hatrin. O choque quase o matou. Hatrin sorriu, observando como Dilaf segurava a respiração de maneira audível, os olhos arregalados e o rosto quase da mesma cor da armadura do Gjorn. Rugrat já! Dilaf gritou, surpreso, a maldição fijorênica subindo rapidamente aos seus lábios. Hatrin ergueu as sobrancelhas com a exclamação, não porque se sentisse ofendido, mas porque se surpreendera que a Dilaf a pronunciasse tão facilmente. O Artet tinha, de fato, submergido profundamente na cultura de Eret. Diga oi para Diren, Artet, Hatrin disse, apontando para o elantrino de rosto preto e cinza. E, por favor, evite usar o nome do Sr. Jadet como maldição. É um hábito fijordênico que eu preferia que você não tivesse adotado. Um elantrino? Sim, Hatrin confirmou. Muito bem, Artet. E não, você não pode colocar fogo nele. Hatrin se reclinou levemente no assento, sorrindo enquanto Dilaf encarava o elantrino. O Gjorn o convocara sabendo bem qual seria o tipo de reação que o Artet teria, e se sentia um pouco menosprezível por isso. Mas isso não deixou de desfrutar o momento. Finalmente, Dilaf dirigiu a Hatrin um olhar de ódio, ainda que rapidamente o mascarasse com outro de submissão. O que ele está fazendo aqui, meu Rodri? Achei que seria bom conhecer o rosto do inimigo, Artet. Hatrin disse, levantando-se e andando até o assustado Elantrino. Os dois sacerdotes estavam, é claro, conversando em fijordênico. Havia confusão e um medo atroz nos olhos do Elantrino. Hatrin se abaixou ao lado do homem, estudando seu demônio. São todos carecas, Dilaf? Perguntou, interessado. No princípio, não, o Artet respondeu de mau humor. Costumam ter cabelo quando os cães Corate os preparam para a cidade. A pele deles é mais clara também. Hatrin apalpou a bochecha do homem. A pele era dura, com um aspecto de couro. O Elantrino observava com olhos assustados. Essas manchas negras, são elas que distinguem o Elantrino? São o primeiro sinal, meu Rodri. Dilaf respondeu, submisso. Ou estava se acostumando com o Elantrino, ou simplesmente superara seu estado de ódio, inicial de ódio, e passar a uma forma mais paciente e latente de desgosto. Em geral, ocorre durante a noite. Quando o amaldiçoado acorda, ele ou ela tem manchas negras por todo o corpo. Com o tempo, o resto da pele fica marrom acinzentado, como a deste aí. Como a pele de um cadáver embalsamado, Hatrin notou. Visitara a universidade em Svorden em certa ocasião e sabia como eram os cadáveres mantidos para pesquisas. Muito parecido, Dilaf concordou em voz baixa. A pele não é um único sinal, meu Rodri. O interior deles apodrece também. Como sabe isso? O coração deles não bate, Dilaf disse, e suas mentes não funcionam. Há histórias dos primeiros dias, há 10 anos, antes que todos fossem trancados naquela cidade. Em questão de meses ficam comatosos, quase incapazes de se mover, exceto para lamentar sua dor. Dor? A dor de suas almas ardendo com o fogo do Senhor Jadet, Dilaf explicou. Cresce neles até consumir sua consciência. É a punição deles. Hatrin assentiu, afastando-se do Elantrino. Não deveria ter tocado nele, meu Rodri, Dilaf comentou. Achei que tivesse dito que o Senhor Jadet protegia seus fiéis, Hatrin falou. O que devo temer? Você convidou o mal para dentro da capela, meu Rodri.
Hatrin bufou. Não há nada sagrado neste edifício, Dilaf, como você sabe. Não pode haver solo sagrado em um país que não se aliou ao Shudderet. É claro, Dilaf concordou. Por algum motivo, seu olhar se tornava mais ansioso. A expressão nos olhos de Dilaf deixava Hatrin incomodado. Talvez fosse melhor minimizar o tempo que o Artet passava no mesmo cômodo que o Elantrino. Eu chamei porque preciso que faça preparativos para o sermão desta tarde. Hatrin disse. Não posso fazê-los. Quero passar um tempo interrogando esse Elantrino. Às suas ordens, meu Rodrin, Dilaf falou, ainda olhando o Elantrino. Está dispensado, Artet. Hatrin disse com firmeza. Dilaf resmungou baixo, então deixou o aposento, obedecendo às ordens de Hatrin. O Gjorn se virou para o Elantrino. Não parecia sem mente, como o Dilaf afirmara. O capitão da guarda que trouxera o Elantrino mencionara o nome da criatura. Isso implicava que podia falar. Pode me entender, Elantrino? Hatrin perguntou em aônico. Diren fez uma pausa, então assentiu. Interessante. Hatrin disse pensativo. O que quer comigo? O Elantrino perguntou. Apenas lhe fazer algumas perguntas, Hatrin disse, voltando para a sua mesa e sentando-se. Continuava a estudar a criatura com curiosidade. Nunca em todas as suas várias viagens viram uma doença como essa. Você tem comida? O Elantrino perguntou. Havia um leve matiz de loucura em seus olhos quando mencionou a palavra comida. Se responder às minhas perguntas, prometo enviá-lo de volta a Elantris com uma cesta cheia de pães e queijo. Isso atraiu a atenção da criatura. Assentiu vigorosamente. Tão faminto, Hatrin pensou com curiosidade. E o que foi que Dilaf disse? O coração dele não bate? Talvez a doença tenha alguma relação com o metabolismo. Faz o coração bater tão rápido que fica difícil de detectar e aumenta o apetite de algum modo. O que você era antes de ser jogado na cidade, Diren? Hatrin perguntou. Um camponês, meu senhor. Trabalhava nos campos da colônia Aor. E desde quando é um elantrino? Fui jogado lá no outono, Diren falou. 7 meses? 8? Perdi a conta. Então outra afirmação de Dilaf, a de que os elantrinos ficavam comatosos em poucos meses, era incorreta. Hatrin ficou pensativo, tentando decidir que tipo de informação essa criatura poderia ter que lhe fosse útil. Como é Elantris? Hatrin perguntou. É horrível, meu senhor. Diren disse, abaixando a cabeça. Há gangues. Se você vai ao lugar errado, eles o perseguem, o machucam. Ninguém conta aos recém-chegados como são as coisas, então, se não for cuidadoso, vai até o mercado. Isso não é bom. E agora há uma nova gangue, pelo menos é aqui diz os elantrinos que conheço nas ruas. Uma quarta gangue, mais poderosa do que as outras. Gangues. Isso implicava um nível básico de sociedade, pelo menos. Hatrin franziu o senho. Se as gangues eram tão duras quanto Diren dava a entender, talvez pudesse usá-las como exemplo de sivraques para seus seguidores. No entanto, ao falar com o complacente Diren, Hatrin começava a pensar que talvez devesse continuar a fazer suas condenações a distâncias. Se qualquer porcentagem dos elantrinos fosse tão inofensiva quanto este homem, o povo de Kai certamente ficaria desapontado com seus demônios. Conforme o interrogatório continuava, Hatrin percebeu que Diren não sabia de muito mais que pudesse ser útil. O elantrino não podia explicar como era a Shaod. Aconteceu enquanto dormia. Afirmava que estava morto, o que quer que isso quisesse dizer, e que suas feridas nunca se curavam.
Chegou a mostrar um corte na pele para Hatrin. O ferimento não o sagrava, no entanto. Então Hatrin apenas suspeitou que as partes da pele não haviam se juntado bem enquanto cicatrizavam. Direi não sabia nada da magia elantrina. Dizia ter visto outros fazendo desenhos mágicos no ar, mas ele mesmo não sabia fazê-los. Sabia que tinha fome, muita fome. Reiterou isso várias vezes, além de mencionar em outras duas ocasiões que tinha medo das gangues. Satisfeito de ter descoberto o que queria averiguar, que Elantris era um lugar brutal, mas desapontadoramente humano em seus métodos de brutalidade, Hatrin mandou chamar o capitão da guarda que trouxera Diren. O capitão da guarda entrou obsequiosamente. Usava luvas grossas e cutucou o Elantrino com uma vareta comprida para que saísse da cadeira. Aceitou ansioso o saco de moedas de Hatrin e assentiu quando o Bjorn fez prometer que compraria uma cesta de comida para Diren. Enquanto o capitão obrigava o prisioneiro a sair do aposento, Dilaf apareceu na porta. O Artet observou sua presa partir com uma expressão de desapontamento. Tudo pronto? Hatrin perguntou. Sim, meu Rodri, Dilaf assegurou. As pessoas começaram a chegar para a cerimônia. Bom, Hatrin disse, reclinando-se em sua cadeira e enlaçando os dedos pensativamente. Alguma coisa o preocupa, meu Rodri? Hatrin negou com a cabeça. Estava só planejando o discurso dessa noite. Acredito que é hora de darmos o passo seguinte em nossos planos. Passo seguinte, meu Rodri? Hatrin assentiu. Acho que estabelecemos com êxito nossa posição contra Elantris. As massas estão sempre dispostas a encontrar demônios ao seu redor, desde que lhes dê a motivação adequada. Sim, meu Rodri. Não se esqueça, Artet, Hatrin disse. Há um sentido em nosso ódio. Une nossos seguidores, Hatrin disse. Lhes dá um inimigo em comum. Correto, Hatrin falou, apoiando os braços na mesa. Há outro propósito, no entanto. Um de igual importância. Agora que demos algo para as pessoas odiarem, precisamos criar uma associação entre Elantris e nossos rivais. O Oshu Korat, Dilaf disse com um sorriso sinistro. Correto novamente. Os sacerdotes Korat são os que preparam os novos elantrinos. São a motivação por trás da misericórdia com a qual esse país trata seus deuses caídos. Se damos a entender que a tolerância Korat converte seus sacerdotes em simpatizantes, a repulsa das pessoas por Elantris se estenderá ao Shu Korat. Os sacerdotes Korat serão confrontados com duas opções. Ou aceitam nossa incriminação, ou ficam ao nosso lado contra Elantris. Se escolherem a primeira opção, o povo ficará contra eles. Se escolherem a última, se colocarão sob nosso controle teológico. Depois disso, alguns poucos embaraços os farão parecer impotentes e irrelevantes. É perfeito, Dilaf disse. Mas acontecerá rápido o suficiente? Resta tão pouco tempo. Hatrin se sobressaltou e olhou para o Artet ainda sorridente. Como o homem sabia sobre seu prazo? Não podia saber. Devia estar fazendo conjecturas. Funcionará, Hatrin afirmou. Com a monarquia instável e a religião vacilando, o povo procurará uma nova fonte de liderança. O Shuderet será como uma rocha entre a areia movediça. Uma boa analogia, meu Rodri. Hatrin nunca sabia se Dilaf zombava dele com essas declarações ou não. Tenho uma tarefa para você, Artet. Quero que faça a conexão no seu sermão desta noite. Coloque as pessoas contra o Shukorat. Meu Rodri não o fará? Falarei depois e meu discurso será lógico. Você, no entanto, é mais passional, e as aversões deles pelo Shukorat devem vir primeiro de seus corações.
Dilaf assentiu, inclinando a cabeça para mostrar que cumpriria a ordem. Hatrin fez um gesto com a mão, indicando que a conversa terminara. E o Artete partiu, fechando a porta atrás de si. Dilaf falou com um fervor característico. Ficou parado do lado de fora da capela, em um palco que Hatrin havia autorizado construir assim que a multidão ficou grande demais para caber dentro do edifício. As noites mornas de primavera favoreciam esses encontros, e a luz do anoitecer combinada com as tochas ofereciam a mistura adequada de visibilidade e sombra. As pessoas contemplavam Dilaf com um arrebatamento, ainda que a maior parte do que dizia fosse repetitiva. Hatrin passava horas preparando seus sermões, tomando cuidado de combinar reiteração, reforço e originalidade para provocar entusiasmo. Dilaf simplesmente falava. Não importava se derramava as mesmas denúncias contra Elantris e os mesmos louvores redundantes ao Império de Jadet. As pessoas escutavam do mesmo jeito. Depois de uma semana ouvindo o Artete discursar, Hatrin aprendera a ignorar a própria inveja, até certo ponto, ao menos. Substituíra o sentimento por orgulho. Enquanto escutava, Hatrin congratulava-se pela efetividade do Artete. Dilaf fez o que Hatrin ordenara. Começando com suas divagações normais sobre Elantris e, então, passando ousadamente a uma acusação completa contra o Shukorat. A multidão o seguia, permitindo que suas emoções fossem redirecionadas. Era como Hatrin planejara. Não havia motivo para ter ciúmes de Dilaf. A fúria do homem era como um rio que o próprio Hatrin desviara na direção da multidão. Dilaf podia ter um talento bruto, mas Hatrin era o mestre por trás daquilo tudo. Disse a si mesmo que já superara o momento em que Dilaf o surpreendeu. O sermão progredia bem. A fúria de Dilaf era descarregada sobre a multidão, repudiando tudo que fosse Korat. Mas então a maré mudou, quando Dilaf voltou sua atenção novamente para Elantris. Hatrin não viu nada demais no princípio. Dilaf tinha uma tendência incorrigível de divagar durante seus sermões. E agora, contemplem. Dilaf repentinamente ordenou. Contemplem os Sivraques. Olhem seus olhos e deem forma ao seu ódio. Alimentem o traje a Jadet que queima dentro de todos vocês. Hatrin se sentiu gelar. Dilaf gesticulou para o extremo do palco, onde um par de tochas repentinamente começou a queimar. Direi, o Elantrino, estava amarrado em um poste, a cabeça baixa. Havia cortes em seu rosto que não estavam ali antes. Contemplem o inimigo, Dilaf gritou. Olhem, vejam, ele não sangra. Nenhum sangue corre em suas veias, e nenhum coração bate em seu peito. O filósofo Grondcast não disse que se pode julgar a igualdade de todos os homens pela unidade comum de sangue? Mas, e aqueles que não têm sangue? Do que devemos chamá-los? Demônio! Um membro da multidão gritou. Diabo! Sivraques! Dilaf exclamou. A multidão se enfureceu, cada qual gritando sua própria acusação contra o miserável alvo. O Elantrino gritou com paixão selvagem, feroz. Algo mudara naquele homem. Quando Hatrin falara com ele, as respostas do Elantrino foram sem entusiasmo, mas lúcidas. Agora não havia nada de sanidade em seus olhos. Apenas dor. O som da voz da criatura chegou até Hatrin por cima da fúria da congregação. Me destruam, o Elantrino implorava. Acabem com a dor. Me destruam. A voz tirou Hatrin de seu estupor. Percebeu uma coisa de imediato. Não podia permitir que Dilaf assassinasse o Elantrino em público. Podia ver a audiência de Dilaf se convertendo em turba,
queimando o elantrino em um ímpeto de paixão coletiva. Isso destruiria tudo. E Adão nunca permitiria algo tão violento quanto uma execução pública, mesmo que a vítima fosse um elantrino. Lembrava demais o caos de uma década atrás, um caos que derrubara um governo. Hatra estava parado ao lado do palco, entre um grupo de sacerdotes. A multidão se apertava adiante e Dilaf estava na frente deles, mãos estendidas enquanto falava. Eles devem ser Eles devem ser destruídos, Dilaf gritava. Todos eles, purificados pelo fogo sagrado. Hatrin saltou no palco. E assim será, gritou, interrompendo o Artete. Dilaf parou só por um instante. Virou-se para o lado e fez um gesto com a cabeça para um sacerdote menor que segurava uma tocha acesa. Dilaf provavelmente presumia que não havia nada que Hatrin pudesse fazer para deter a execução. Pelo menos nada que não minasse sua própria credibilidade diante da multidão. Não desta vez, Artete, Hatrin pensou. Não deixarei que faça o que bem entender. Não podia contradizer Dilaf, não sem que parecesse que havia uma divisão nas fileiras de Eret. Mas podia torcer o que Dilaf dissera. Essa façanha verbal era, em particular, era uma das especialidades de Hatrin. Mas de que serviria? Hatrin gritou, lutando para se fazer ouvir por cima da multidão que berrava. As pessoas avançavam, antecipando a execução, amaldiçoando o elantrino. Hatrin trincou os dentes, puxou Dilaf para trás e arrancou a tocha das mãos de um dos sacerdotes que estava por perto. Hatrin ouviu Dilaf silvar de desagrado, mas ignorou o Artete. Se não conseguisse controlar a multidão, eles simplesmente continuariam avançando e atacariam o elantrino por conta própria. Hatrin levantou a tocha, erguendo e abaixando-a repetidamente, fazendo a multidão gritar de prazer, entoando um tipo de cântico rítmico. E entre as pulsações do ritmo havia silêncio. Pergunto novamente, povo. Hatrin gritou quando a multidão se calou, preparando um novo grito. Todos ficaram quietos. De que serviria matar essa criatura? Hatrin perguntou. É um demônio, um homem gritou da multidão. Sim, Hatrin concordou. Mas já está atormentado. O próprio Jadete deu a maldição a este demônio. Ouçam-nos suplicar pela morte. É isso que queremos fazer? Dar à criatura o que ela quer? Hatrin esperou, tenso. Ainda que alguns membros da multidão gritassem sim por hábito, outros se detiveram. A confusão tomou conta e a tensão cedeu um pouco. Os Svraques são nossos inimigos, Hatrin disse, falando com mais controle agora, sua voz firme em vez de apaixonada. Suas palavras acalmaram ainda mais as pessoas. Mas não somos nós que devemos puni-los. Esse é o prazer de Jarete. Temos outra tarefa. Esta criatura, este demônio, é desta coisa que os sacerdotes Korati querem que tenham pena. Vocês se perguntam por que Arelon é pobre se comparado às nações do leste? Por que sofre da estupidez Korati? Por isso vocês não têm as riquezas e bênçãos encontradas em nações como Jindal e Svord. Os Korati são muito indulgentes. Pode não ser nossa tarefa destruir essas criaturas, mas tampouco é nossa tarefa cuidar delas. Certamente não devíamos ter pena deles, nem tolerar que vivam em uma cidade grande e rica como Elantris. Só tá falando que tem que expulsar imigrante, hein? Hatrin apagou a tocha e fez sinal para que um sacerdote fizesse o mesmo com as luzes que iluminavam o pobre Elantrino. Quando essas tochas se apagaram e o Elantrino desapareceu de vista, a multidão começou a se acalmar. Lembrem-se, a Hatrin prosseguiu. São os Korati que cuidam dos Elantrinos. Mesmo agora, ainda vacilam quando alguém pergunta se os Elantrinos são demônios.
Os Corate têm medo que a cidade regresse à sua glória, mas sabemos que isso não acontecerá. Sabemos que Jadete pronunciou sua maldição. Não há misericórdia para os condenados. O Shu Corate é a causa de suas dores. É a coisa que apoia e protege Elantris. Nunca se livrarão da maldição elantrina enquanto os sacerdotes Corate continuarem dominando Arelon. Então, digo a vocês, vão. Contem aos seus amigos o que aprenderam e incentive-nos a abandonar as heresias Corate. Houve silêncio. Então as pessoas começaram a gritar em concordância. A insatisfação delas fora transferida com êxito. Hatrin as observou com cuidado enquanto exclamavam em aprovação, e então começaram a se dispersar. O ódio vingativo da multidão havia quase desaparecido. Hatrin suspirou de alívio. Não haveria ataques à meia-noite contra os sacerdotes ou os templos Corate. O discurso de Dilaf fora muito disperso, muito rápido, para causar danos duradouros. O desastre fora evitado. Hatrin se virou e olhou Dilaf. O Artet deixara o palco depois que Hatrin assumira o controle e agora observava a multidão desaparecer com raiva petulante. Ele seria capaz de convertê-los em réplicas fanáticas de si mesmo, Hatrin pensou. Só que a paixão deles queimaria rapidamente depois que o momento passasse. Precisavam de mais. Precisavam de conhecimento, não só de histeria. Tá parecendo bem um método pessoal da Igreja Evangélica dos Estados Unidos. Artet, Hatrin disse secamente, chamando a atenção de Dilaf. Precisamos conversar. O Artet segurou o olhar e então assentiu. O Elantrino ainda gritava, pedindo a morte. Hatrin se virou para o outro par de Artetes, apontando para o Elantrino. Peguem a criatura e encontrem-me nos jardins. Hatrin voltou-se para Dilaf, acenando com a cabeça secamente na direção do portão no fundo da capela de Eret. Dilaf fez como lhe fora ordenado, seguindo para os jardins. Hatrin o seguiu, passando no caminho pelo confuso capitão da guarda de Elantris. Meu senhor? O homem chamou. O jovem sacerdote me alcançou antes que eu voltasse para a cidade. Disse que você queria a criatura de volta. Fiz mal? Fez bem, Hatrin disse incisivo. Volte para seu posto. Nós nos encarregaremos do Elantrino. O Elantrino pareceu agradecer às chamas, apesar da dor terrível que deviam causar. Dilaf estava encolhido em um lado, observando com ansiedade, ainda que fora a mão de Hatrin e não a sua, que deixara cair a tocha no Elantrino encharcado de óleo. Hatrin observava a pobre criatura que queimava, seus gritos de dor finalmente silenciados pelo rugir do fogo. O corpo da criatura parecia queimar com facilidade demais, envolto em chamas. Hatrin sentiu uma pontada de culpa por trair Diren, ainda que essa emoção fosse tolice. O Elantrino não podia não ser um diabo verdadeiro, mas certamente era uma criatura que Jarete amaldiçoara. Hatrin não lhe devia nada. Mesmo assim, lamentava tê-lo queimado. Infelizmente, os cortes de Dilaf haviam enlouquecido o Elantrino e não podia devolvê-lo para a cidade em seu estado atual. As chamas foram a única opção. Hatrin observou os olhos do deplorável Elantrino até que as chamas o consumiram por completo. E o fogo ardente da insatisfação de Jadete os purificará. Dilaf sussurrou, citando o Doderet. O julgamento pertence só a Jadete e é executado por seu único servo, Wyrn. Hatrin citou, usando uma passagem diferente do mesmo livro. Você não tinha de ter me obrigado a matar essa criatura. Era inevitável, Dilaf falou. Cedo ou tarde, todas as coisas devem se inclinar diante da vontade de Jadete, e é desejo dele que Elantris queime.
Simplesmente obedecia ao destino. Você quase perdeu o controle da multidão com seus delírios, Hatrin replicou. Um tumulto deve ser planejado e executado cuidadosamente, ou é provável que se volte contra seus criadores, tanto contra seus inimigos. Eu me deixei levar, Dilaf falou. Mas matar um melantrino não teria provocado um tumulto. Você não sabe. Além disso, e quanto a Yadon? Como ele poderia se opor? Dilaf perguntou. É sua própria ordem que os elantrinos fugidos possam ser queimados. Ele nunca se colocaria a favor de Elantris. Mas pode se colocar contra nós, Hatrin disse. Você errou ao trazer esta criatura ao encontro. O povo merece ver o que tem que odiar. O povo não está pronto para isso ainda, Hatrin disse bruscamente. Queremos manter o ódio deles amorfo. Se começam a destruir a cidade, Yadon acabará, a, Yadon acabará com nossas pregações. Os olhos de Dilaf se estreitaram. Parece que está tentando evitar o inevitável, meu Rodrin. Você cultiva esse ódio. Está disposto a aceitar a responsabilidade pelas mortes que causará? Ódio e repulsa não podem ficar amorfos por muito tempo. Eles encontram uma via de escape. Mas a via de escape virá quando eu decidir, Hatrin disse friamente. Estou ciente da minha responsabilidade, Artet, embora questione seu entendimento sobre isso. Me diz que matar esse Lantrino era predestinado por Jadete, que estava simplesmente seguindo o destino de Jadete ao forçar minha mão. Como vai ser? As mortes causadas em um tumulto seriam obra minha ou simplesmente a vontade de Deus? Como você pode ser um servo inocente enquanto devo aceitar a responsabilidade total pelas pessoas da cidade? Dilaf exalou bruscamente. Sabia, no entanto, que fora derrotado. Fez uma reverência fria, virou-se e entrou na capela. Hatra observou o Artet partir, furioso por dentro. As ações de Dilaf naquela noite haviam sido tolas e impulsivas. Estava tentando minar a autoridade de Hatrin, ou simplesmente agindo seguindo suas paixões fanáticas. Se era a segunda opção, o tumulto que quase ocorreu era culpa do próprio Hatrin. Afinal de contas, havia se sentido muito orgulhoso em usar Dilaf como instrumento. Hatrin sacudiu a cabeça, soltando um suspiro tenso. Derrotara Dilaf naquela noite, mas a tensão crescia entre eles. Não podia permitir discussões abertas. Rumores de discórdias nas fileiras de Elete iriam corroer a credibilidade deles. Tenho de fazer algo com o Artet, Hatrin decidiu com resignação. Dilaf estava se transformando em um problema incômodo. Tomada a sua decisão, Hatrin virou-se para partir. Ao fazer isso, no entanto, seus olhos voltaram a repousar nos restos calcinados do Elantrino e estremeceu. A aceitação voluntária da imolação de Diren trouxe lembranças para a mente de Hatrin. Lembranças que há tempo tentava banir. Imagens de dor, sacrifícios e morte. Lembranças de Dakor. Virou as costas para os ossos carbonizados, andando na direção da capela. Ainda tinha outra tarefa para completar naquela noite. O Ocean flutuava livre de sua caixa, respondendo às ordens de Hatrin. Mentalmente, o Gjorn se repreendia. Era a segunda vez de uma semana que usava a criatura. Depender do Sion era algo a ser evitado, mas Hatrin não podia pensar em outra maneira de atingir seu objetivo. Dilaf estava certo. O tempo era muito escasso. 14 dias haviam se passado desde sua chegada a Arelon, e gastaram uma semana viajando antes disso. Apenas 70 dias restavam do prazo original, e apesar do tamanho da congregação daquela noite, Hatrin convertera uma diminuta fração de Arelon. Apenas um fato lhe dava a esperança. A nobreza arelena estava concentrada em Kai.
Ficar afastado da corte de, Ficar afastado da corte de Adão era suicídio político. O rei concedia e retirava títulos ao seu bel prazer, e era necessária visibilidade para assegurar uma posição firme na aristocracia. Wyrne não se importava se Hatrin convertia as massas ou não. Desde que a nobreza se curvasse, o país era considerado derete. Então Hatrin tinha uma chance, mas ainda tinha muito trabalho a fazer. Uma peça importante disso dependia do homem que estava prestes a chamar. Seu contato não era um Bjorn, o que tornava o uso do seu um pouco ortodoxo. Mas Wayne nunca lhe ordenara diretamente que não o chamasse outras pessoas com seu Seon. Então Hatrin podia racionalizar o que estava fazendo. O Seon respondeu prontamente, e logo o rosto orelhudo, parecido com um rato, de Forton, apareceu em sua luz. Quem é? Perguntou, no áspero dialeto fijorênico que se falava no país Rovrel. Sou eu, Forton. Meu senhor Hatrin? Forton perguntou, surpreso. Meu senhor, já faz muito tempo. Eu sei, Forton. Acredito que esteja bem. O homem riu feliz, ainda que o riso rapidamente tenha se convertido em um arquejo. Forton tinha uma tosse crônica, condição causada, Hatrin tinha certeza, pelas várias substâncias que o homem gostava de fumar. É claro, meu senhor, Forton disse entre uma tosse e outra. Quando não estou bem? Forton era um homem completamente satisfeito com sua vida, condição que também era causada pelas várias substâncias que gostava de fumar. O que posso fazer por você? Preciso de um dos seus elixires, Forton, Hatrin disse. É claro, é claro. O que ele deve fazer? Hatrin sorriu. Forton era um gênio sem igual, e por isso Hatrin suportava suas excentricidades. O homem não só mantinha o Seon, mas era seguidor devoto dos mistérios, uma forma degenerada da religião Jesker, comum nas zonas rurais. Embora Rovrel fosse oficialmente uma nação derete, a maior parte do país era primitiva e esparsamente habitada, o que dificultava a supervisão. Muitos dos camponeses assistiam às cerimônias derete com devoção e depois participavam com devoção igual das cerimônias dos mistérios à meia-noite. O próprio Forton era considerado um tipo de místico em sua cidade, ainda que sempre se assegurasse de mostrar sua ortodoxia derete quando falava com Hatrin. O Bjorn explicou o que queria e Forton repetiu. Ainda que Forton estivesse drogado com frequência, era muito talentoso misturando poções, venenos e elixires. Hatrin não conhecia nenhum homem em Cicla cujas habilidades se igualassem às de Forton. Uma das misturas excêntricas do homem restaurara a saúde de Hatrin depois de ele ser envenenado por um inimigo político. Disseram que a substância de efeito lento não tinha antídoto. Não haverá nenhum problema, meu senhor, Forton prometeu a Hatrin com seu dialeto pesado. Mesmo depois de anos tratando com os Rovrênicos, Hatrin tinha dificuldades em entendê-los. Tinha certeza de que a maioria deles nem sabia que havia uma forma pura e correta de sua língua que era usada em Fjorden. Muito bom, Hatrin disse. Sim. Tudo o que preciso fazer é combinar duas fórmulas que já tenho, Forton disse. Quanto você quer? Pelo menos 2 doses. Pagarei o preço de costume. Meu pagamento verdadeiro é saber que servi ao Sr. Jadete. O homem disse piedosamente. Hatrin resistiu à vontade de rir. Sabia quão arraigados os mistérios eram entre o povo de Rovrel. Era uma forma de adoração repugnante, uma combinação sincrética de uma dúzia de fés diferentes, com algumas aberrações, como sacrifícios, rituais e ritos de fertilidade, acrescentadas para torná-las mais atraentes. Rovrel, no entanto, era tarefa para outro dia. O povo fazia o que o Wyrne ordenava, e eram muito insignificantes politicamente para causar inquietudes em Fjord.
É claro que suas almas estavam em sério perigo. Jadete não era conhecido por sua indulgência com os ignorantes. Outro dia, Hatrin disse a si mesmo. Outro dia. Quando meu senhor precisará desta poção? O homem perguntou. Esse é o problema, Forton. Preciso dela imediatamente. Onde está? Em Arellon, Hatrin disse. Ah, que bom, Forton falou. Meu senhor finalmente decidiu converter esses pagãos. Sim, Hatrin respondeu com um sorriso leve. Nós, Deret, temos sido pacientes demais com os arelenos. Bem, sua senhoria não poderia ter escolhido o lugar mais distante, Forton disse. Mesmo se eu terminar a poção esta noite e enviá-la pela manhã, levará pelo menos 2 semanas para chegar. Hatrin se irritou com um atraso, mas não havia outra escolha. Então faça isso, Forton. Eu o recompensarei por trabalhar com tão pouca margem de tempo. Um verdadeiro seguidor de Jadet fará qualquer coisa em benefício de seu império, meu senhor. Bem, pelo menos ele conhece a doutrina de Eret, Hatrin pensou, dando de ombros mentalmente. Há algo mais, meu senhor? Forton perguntou, tossindo de leve. Não. Comece a trabalhar e me envie as poções o mais rápido possível. Sim, meu senhor. Começarei imediatamente. Sinta-se livre-se para rezar por mim sempre que quiser. Hatrin franziu o senho. Tinha se esquecido dessa pequena imprecisão. Talvez o domínio de Forton sobre a doutrina de Eret não fosse tão grande, apesar de tudo. Forton não sabia que Hatrin tinha um Sion. Simplesmente presumira que um Bjorn podia rezar para Jadet e que Deus direcionaria suas palavras através dos Sions. Como se o Sr. Jadet fosse um funcionário dos Correios. Boa noite, Forton. Hatrin disse, dissimulando a insatisfação. Forton era um drogado, herege e hipócrita, mas ainda era um recurso de valor incalculável. Há muito Hatrin chegara à conclusão de que se Jadet podia permitir que seus Gjorns se comunicassem usando Seons, então certamente ele deixaria Hatrin usar homens como Forton. Afinal, Jadet criara todos os homens, incluindo os hereges.